Angustiante, aterrorizante e sufocante são as palavras que definiram um lugar silencioso que chegou em 2018 e agora retorna e reforça essa sequência. Um Lugar Silencioso parte 2 que está ainda melhor, explora as técnicas e as regras aplicadas no primeiro filme, apresenta novos personagens e também adiciona elementos que seriam proibidos nesse universo, mas agora estão aqui com o intuito de aumentar as situações de risco, que são um ponto alto e arrebatador do longa. Então, se você gostou do primeiro filme, acredite, o segundo está ainda melhor. Oi, gente, tudo bom com vocês? Eu sou a Camila, sejam muito bem-vindos ao canal do Pipoca na Madrugada. E no vídeo de hoje eu venho falar sobre Um Lugar Silencioso parte 2, que finalmente eu assisti depois de mais de um ano de espera. Era para esse filme ter estreado em março de 2020, mas por conta da pandemia foi adiado por mais de um ano. E assim, não vai chegar agora ainda nos cinemas porque por conta da pandemia o filme foi adiado novamente e agora ele chega aos cinemas no dia 22 de julho, então já anota na agenda. E não se preocupem, nessa crítica não vai ter spoilers, não vou estragar a experiência de vocês, então podem assistir à vontade esse vídeo. Então se vocês querem saber mais sobre esse filme, continue assistindo ao vídeo, já aproveita, se inscreve aqui no canal, aperta o botãozinho vermelho para não perder nenhuma novidade que eu postar aqui. Dirigido pelo John Krasinski, Um Lugar Silencioso parte 2 parte dos eventos finais do primeiro filme, que a gente vê a Evelyn e os filhos, a Regan e o Marcus, encontrando um jeito de eliminar esses alienígenas aterrorizantes que atacam ao detectar qualquer barulho possível. Então, como é que eles fizeram? Eles aplicam um ruído estrondoso através de uma rádio e de caixas de som com a ajuda do aparelho auditivo da garota. Então, eles aplicam esse ruído que vai diretamente, ataca a audição do monstro, que paralisa esse alienígena, dando a chance da pessoa eliminá-lo, seja com um tiro ou qualquer golpe direto na cabeça. Mas antes, o filme faz questão de voltar ao passado e mostrar como tudo aconteceu. Então a gente vê logo o primeiro dia de como tudo surgiu. Então a gente conhece a cidade pacata onde a família Abbott mora e todos os moradores da cidade estão reunidos para assistir um jogo de beisebol em que os filhos, de várias famílias estão participando. Paralelamente, a gente vê várias notícias, que estão acontecendo ataques e bombas, explosões em vários pontos do país, até que isso acontece nessa cidade e começa a assustar os moradores. Então a gente vê a Evelyn dirigindo, o Lee, andando, correndo, vendo o que está acontecendo, até que os ataques começam e esses alienígenas surgem. Então, assim, com um monte de barulho, obviamente esses alienígenas atacam de forma visceral. É uma sequência excelente que dá um pontapé para várias sequências aí que vão tirar o nosso fôlego no decorrer do filme. O ator John Krasinski faz uma participação pequena, mas novamente ele entrega uma atuação maravilhosa nessa sequência inicial. Então, assim, o filme já começa daquele jeito. Novamente, Um Lugar Silencioso parte 2 se encaixa no gênero terror pós-moderno, em que filmes conseguem aterrorizar sem recorrer ao excesso de recursos fáceis para assustar o público. Aliás, o filme reforça os elementos e as técnicas aplicados no primeiro filme de forma harmônica, ao mesmo tempo em que essa sequência quebra as regras para poder tirar os personagens da zona de conforto e triplicar as situações de risco, uma vez que já existe uma pequena chave para derrotar esses alienígenas, como eu falei no começo do vídeo. Ao ver o roteiro trabalhar esse conflito da quebra de regras, tanto de forma involuntária quanto proposital, a trama ela ganha um tom ainda mais aterrorizante, fazendo o público ficar angustiado durante 1h30 de filme, ou seja, o público ele vai se assustar muito mais nesse segundo filme comparado ao primeiro filme. Eu confesso para vocês, nesse segundo aqui eu me assustei mais vezes, tem muito mais jumpscares e esses jumpscares funcionam muito bem, enquanto que no primeiro filme eu ficava mais angustiada. Aqui nesse segundo você fica angustiado e assustado. Para quem não se lembra do primeiro filme, as regras aplicadas nesse universo são: primeiro, não faça barulho; segundo, não saia do caminho, aquele caminho que tem areia, para poder afofar o pisar das pessoas e não fazer barulho; e terceiro, se a luz vermelha acender,
corra, porque toda vez que a luz acende significa que o perigo está muito perto, que o alienígena vai atacar a qualquer momento. Então, se no primeiro contato com esse universo pós-apocalíptico a gente descobre que o silêncio é a regra principal, a regra clara, nessa sequência o silêncio continua sendo a regra, só que ela vai ser quebrada em várias ocasiões para colocar os personagens em situações de risco, mas também para fazer esses personagens evoluírem ao longo da trama e encontrar um novo caminho para a sobrevivência, além de conhecer outras pessoas que também estão lutando para sobreviver neste novo mundo. Enquanto que o silêncio continua sendo a peça-chave para que a trama sustente essa atmosfera de suspense, Um Lugar Silencioso Parte 2 permite mais diálogos para poder apresentar os novos personagens, estabelecer boas conexões, a fim de conhecer não só o mundo lá fora e não reduzir apenas aos alienígenas, mas também para conhecer as outras pessoas que estão lutando nesse novo mundo e também para a gente descobrir quem são as pessoas boas e más. Quem já assistiu outras produções que se passam em universos pós-apocalípticos sabe muito bem que o instinto de sobrevivência desperta o melhor e o pior lado do ser humano em nome do bem maior. Na minha opinião, esse segundo filme ele não aprofunda tanto esse quesito, mas ele estabelece quem são essas pessoas boas e más, colocando os personagens principais em situações de perigo e de salvação. Então, diferente do primeiro filme, nessa sequência a gente tem momentos de alívio menores, são mais reduzidos, uma vez que o perigo está próximo e o barulho acontece de forma involuntária em algumas situações, enquanto outras são provocadas por conta de decisões imprudentes de certos personagens. De exemplo do que acabei de falar, o filme entrega duas sequências incríveis em que os personagens principais são divididos e colocados em grandes situações de risco, em que cada câmera vai acompanhando essa situação de forma paralela, aumentando o sufoco, o medo, a angústia no espectador que vai acompanhando todas essas situações ao mesmo tempo e acompanhando esse caos e fica naquele desespero para saber se vai ter uma resolução boa ou se vai acabar numa grande tragédia. Sério, essas duas sequências são maravilhosas. Nossa, eu fiquei encolhida na cadeira durante essas duas sequências, são muito boas. Eu tenho que reforçar aqui que, assim como no primeiro filme, a trilha sonora dessa sequência está excelente, a edição de som está impecável, tornando os jumpscares ainda melhores e mais assustadores para o público, que tem a oportunidade de ter a experiência de captar o silêncio através da personagem Regan. Para quem não se lembra, essa personagem ela é deficiente auditiva, então para ela o silêncio é constante, então às vezes coloca ela numa situação de risco ainda maior, porque ela não tá ouvindo o que realmente está acontecendo lá fora, a não ser que ela vire e veja. Então essas situações de risco ficam ainda mais angustiantes pra gente que tá assistindo. E uma curiosidade, para quem não sabe, a atriz que interpreta a Regan, ela é deficiente auditiva na vida real. Caso seja possível, eu sugiro que vocês assistam Lugar Silencioso Parte 2 no cinema, para a experiência com relação ao som ser melhor e mais imersiva, né? Porque eu assisti no cinema, eu tive essa oportunidade. E assim, o som do cinema é maravilhoso, é estrondoso, então você mergulha pra dentro do filme. E o som aqui nesse filme é o elemento principal da história. Se você assistiu o primeiro filme no cinema, você sabe muito bem do que eu tô falando. E aqui eles trabalham muito mais o som nessa sequência. Mas tudo bem, se você não puder ir ao cinema dessa vez, obviamente, eu entendo, estamos numa época atípica, então eu sugiro o seguinte: se você assistir esse filme em casa, quando chegar na plataforma digital, em algum lugar, prepara a ambientação, deixa o local escuro, deixa aquele volume alto bom, seja no computador, TV, tablet, celular, e deixa o local silencioso para você ter aquela experiência positiva e mergulhar no filme. Então, além do roteiro, das técnicas e dos elementos, o filme também se engrandece com um elenco formidável e atuações evolutivas. A atriz Emily Blunt continua maravilhosa no papel da Evelyn, em que ela reforça ainda mais esse lado de mãe protetora, que além do obstáculo ali de ter que proteger os filhos, ela também agora vai ter que proteger o filho recém-nascido, já que lá no primeiro filme a gente acompanhou a gravidez dela e aquela cena
agonizante dela entrando em trabalho de parto em silêncio. Vocês lembram dessa cena? Essa cena é sensacional. E mesmo com o medo, né, constante em várias ocasiões, a personagem ela reforça, aumenta mais o seu lado confiante e corajoso em nome do amor aos filhos. O ator Cillian Murphy, ele foi uma ótima adição aqui no filme. Eu gostei muito do papel dele aqui na trama e ele faz uma espécie de substituição do personagem Lee interpretado pelo Krasinski, já que ele morre no primeiro filme. E aqui o Emmett, ele carrega grandes traumas do passado e por conta disso ele não espera absolutamente nada lá fora, a não ser perigo, medo dos alienígenas e medo das pessoas más. Tanto que ele fica com receio de ajudar a Evelyn e os filhos, mas é a conexão dele com a Regan que vai fazer esse personagem crescer na trama e criar coragem em tomar decisões que antes jamais seriam tomadas por ele. Dessa vez, quem rouba cenas em Um Lugar Silencioso parte 2 são as crianças, especialmente a Regan. A atriz Millicent Simons entrega uma personagem muito mais evoluída, né, comparada ao primeiro filme, em que ela começa como uma garota revoltada, rebelde, e aqui nesse segundo filme ela tá muito mais corajosa, ousada, altruísta, em que ela tenta encontrar novos jeitos para sobreviver e proteger a sua família e honrar tudo que o pai fez por eles até a sua morte. Inclusive a figura paterna é um ponto sensível e importante para ela e a conexão dela com Emmett ajuda de forma muito positiva nas ações da garota. O ator Noah Jupe não fica para trás, ele continua muito bem nessa sequência, reforçando o medo do seu personagem, que continua aterrorizado por tudo que ele viveu e ainda está vivendo, e o personagem ainda tem medo, né, de aprender algumas técnicas para sobreviver. Ele ainda tem essa trava, só que ele vai destravando aqui nessa sequência aos poucos e vai surpreendendo quando ele vai confrontando os seus próprios obstáculos, em que às vezes ele vai colocando ele mesmo e os outros personagens em situações de risco por conta de algumas decisões bem imprudentes da parte do garoto. Mas ainda assim o garoto, no final das contas, ele surpreende, ele se sobressai em cenas heróicas e que vão surpreender. O ator Djimon Hounsou, ele faz uma pequena e pontual participação aqui no filme, em determinado plot da trama. Ele não acrescenta muita coisa aqui na história, mas também não prejudica o filme. Os monstros alienígenas continuam assustadores e medonhos, enfatizando seus pontos fortes, enquanto os pontos fracos são explorados pelos personagens. Eles continuam com aquela forma estranha deles, em que eles caminham como se fosse uma aranha, com patas alongadas e afiadas, e aquela cabeça grande que quando abre, né, ganha aquele formato de flor com dentes afiados. Tanto que na minha crítica do primeiro filme eu até falei que esses monstros lembram muito o Demogorgon da série Stranger Things. Novamente temos um final aberto, criando um certo alívio e uma esperança tanto para o público quanto para os personagens, além da possibilidade de termos uma sequência para trazer um desfecho para a família Abbott e também uma luz no fim do túnel para esse universo pós-apocalíptico. Um Lugar Silencioso Parte 2 entrega uma sequência de qualidade, cuja trama coloca os personagens em situações de perigo cada vez maiores, explora os jumpscares com eficiência, entrega uma edição de som formidável, a experiência com o som aqui é muito imersiva e quebra as regras com maestria para fazer não só a história fluir, mas também os personagens evoluírem na trama. A atmosfera de suspense continua e mais uma vez o público vai ficar angustiado e impactado com essa história. Então, se você gostou do primeiro filme, essa sequência vai agradar e muito. Então é isso, gente. Essa é a minha crítica sobre Um Lugar Silencioso Parte 2. Essa sequência está maravilhosa. Me conta aqui nos comentários se vocês pretendem assistir esse filme e se já assistiram, o que vocês acharam da história. E se vocês gostaram desse vídeo, deixe o seu joinha, compartilhe o vídeo com seus amigos, me siga nas redes sociais para a gente conversar mais e, é claro, se inscreva aqui no canal para não perder nenhuma novidade. Um beijão e até a próxima!